Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingi. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações do Enem. Bom galerinha, fiquem atentos na semana de revisão, viu? A gente vai deixar redações exclusivas para vocês com questões de revisões de humanas, né, e de linguagens também, para vocês, né, aproveitarem o máximo possível agora nessa semana de revisão. Bom galerinha, por falar em redação, estão todas disponíveis no site do G1, viu? Não se esqueçam de conferir lá créditos ao site do G1. E agora a gente vai analisar a redação da Maria Eduarda Fionda. Bem interessante a redação dela também. Bom, galerinha, desejo boa sorte para todos que forem fazer também o Enem, que façam uma excelente redação. Não se esqueçam de conferir aí na playlist aqui de redações, viu? Para vocês analisarem e continuarem treinando nessa semana aí. Bom, da Maria Eduarda Fionda, né? Mais uma vez, parabéns, Maria Eduarda, pela sua redação. Está disponível no site do G1 também. E vamos lá, né? Vamos para a análise da redação dela. Primeiramente, Maria Eduarda, ela não pôs título na redação dela. Ela começa o seguinte, com o tema, né, que foi, deixa eu voltar aqui, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi o tema da redação do Enem de 2018, viu, galerinha? A gente está analisando aqui as redações do Enem de 2018. Beleza, ela não pôs título e ela começa assim. George Orwell, em sua célebre obra de 1984, descreve uma distopia na qual os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente a um governo totalitário. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, o livro de Orwell parece refletir, em parte, a realidade do século XXI, uma vez que na atualidade os usuários da internet são constantemente influenciados por informações previamente selecionadas de acordo com seus próprios dados. Nesse contexto, questões econômicas, olha que interessante esse esqueleto de redação dela, aquele esqueleto, né, é excelente, que já deixa os argumentos explícitos na introdução, né, é um esqueleto bem bacana, simples, mais fácil para você organizar suas ideias, né, já deixar seus argumentos explícitos já na introdução. Então, quais argumentos ela falaria aqui? Isso mesmo, questões econômicas e sociais. Então, com certeza, o primeiro parágrafo defendido será sobre questões econômicas e o segundo sobre questões sociais, né? Ela diz, nesse contexto, questões econômicas e sociais devem ser postas em vigor, a fim de serem devidamente compreendidas e combatidas. Bom, galerinha, a introdução dela foi bem interessante, né? Ela citou o George Orwell, né? Como reforço de argumentação dela, né? Ela diz sobre os meios de comunicação, né? Reforçando mais uma vez o tema. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, ou seja, no livro, né? Ela comparou com a realidade, né? Deste século, com a realidade que está acontecendo no país. Então, bem interessante essa analogia que ela já faz na introdução. Vamos ver se no primeiro parágrafo ela vai reforçar o primeiro argumento dela, que foi exatamente sobre questões econômicas, né? Então tá, vamos dar uma analisada aqui. Primeiro parágrafo de argumentação, no caso. Ela diz o seguinte: convém ressaltar em primeiro plano que o problema advém em muito de interesses econômicos. Aquela reforçando o argumento dela, né? Que ela já citou na introdução. Primeiro argumento, interesses econômicos. Beleza, ela vai citar o nome do sociólogo, né? Theodor Adorno, para reforçar um argumento dela também, né? Uma frase, né? Um filósofo, que no caso é um sociólogo, né? Ela diz o seguinte, né? Interesses econômicos, segundo o sociólogo Theodor Adorno, a chamada indústria cultural, visando o lucro, tende a massificar e uniformizar os gostos a partir dos meios de comunicação. Sobre esse viés, é possível depreender que a utilização de dados dos internautas por determinados grupos empresariais constitui uma estratégia de divulgação de produtos e pensamentos conforme seus interesses. Dessa maneira, ocorre a seleção de informações e propagandas favoráveis a essas empresas, levando o usuário a agir e consumir inconscientemente
de acordo com padrões estabelecidos por esse grupo. Então, ela reforçou aqui, né? Um problema para causar o tema abordado, né? Uma das causas, aliás, desse problema é questões econômicas, né? Então, ela soube reforçar de maneira excelente, né? Esse quesito de questões econômicas, quando ela reforça determinadas empresas, né? Estratégia de divulgação. Então, e já aproveita da fragilidade, né? Levando o usuário a consumir inconscientemente, ou seja, né? Reforçando aí mais uma vez uma causa desse problema por ser questões econômicas. Então vamos ver agora se ela vai reforçar questões sociais, né? Segundo argumento dela, olha só. Outro sim, né? O importante esse advérbio, né? Bem interessante. Ela começa assim: outro sim, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. Outro sim, o mau uso de novas tecnologias corroboram com a perpetuação dessa problemática. Sob tal ótica desculpa, gente, do teórico, aliás, do teórico da comunicação, Marshall, deixa eu ver aqui, Marshall McLuhan, né? Os homens criam, aqui no caso afirmativo deles, os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. Essa perspectiva, gente, é bem interessante quando você for citar alguma frase. Para você reforçar a frase, ela tem que estar dentro do contexto, né? Independente do que você for citar, você tem que reforçar. E reforçar depois, igual no caso ela diz aqui, nessa perspectiva, ou seja, comparando, fazendo uma analogia dentro do tema, encaixando no tema aquilo que você quer reforçar sobre essa frase. Então, você tem que contextualizar ela com o tema. Não adianta nada você citar uma frase perdida e não estar contextualizado com o tema, né? Aí ela diz, né? A frase dele reforça, nessa perspectiva, é perceptível que o advento da internet, apesar de facilitar o acesso à informação, contribui para a diminuição do senso crítico acerca de conteúdos visualizados nas redes. Isso ocorre aqui, no caso, ela está reforçando o segundo tema, né? O segundo argumento, desculpa, que tem a ver com questões sociais. Então, bem interessante essa parte, né? Quando ela cita a frase, né? Desse desse teórico, aliás. Aí ela diz, né? Apesar de facilitar o acesso à informação, contribui para a diminuição do senso crítico acerca de conteúdos visualizados nas redes. Isso ocorre principalmente por conta do bombardeamento constante de propagandas e notícias. Olha que interessante, bem encaixável com o tema, né? Justamente por ser sobre tecnologia, esse bombardeamento, então ela soube encaixar direitinho, contextualizar perfeitamente, justamente com o tema, né? Esse assunto constante de propagandas e notícias, muitas vezes sem devida profundidade, sem acompanhamento de análises de veracidade. Bem interessante também, né? Entra muito no quesito de fake news, né? Então, são vários temas que podem ser abordados encaixando nesse tema. Consequentemente, né, os internautas são cada vez menos estimulados a questionar o conteúdo recebido, culminando, então, em um ambiente favorável, desculpa, gente, combinando então em um ambiente favorável à manipulação de comportamentos. Então, ela está reforçando, voltando justamente no tema sobre a manipulação de comportamentos. Então, reparem que no decorrer, né, dos argumentos dela, do texto dela, de redação, ela sempre retoma o tema, algo muito importante para você não se perder, não perder a linha de raciocínio. Então é importante você sempre retomar o tema também. Aí ela diz o seguinte, já aqui no parágrafo de conclusão, olha só. É possível defender, portanto, que impasses econômicos e sociais, olha só, mais uma vez reforçando seus argumentos, retomando, né? Constituem desafios a superar. Para tanto, né, quem vai fazer o quê? De que maneira? Para tanto, o poder público deve restringir o acesso de empresas a dados pessoais de usuários da internet, por meio da elaboração de uma legislação eficaz referente ao problema.
Ademais, a mídia associada a ONGs deve alertar a população sobre as mazelas do não questionar o conteúdo acessado em rede, por meio de campanhas educativas. Isso pode ocorrer com a realização de narrativas ficcionais engajadas, como novelas e seriados. Olha só que interessante, né? Bem criativa a proposta dela de redação. Colocou novelas e seriados também, né? Em reportagens que tratem do tema, a fim de contribuir com o uso crítico de novas tecnologias. Assim será possível restringir, de fato, a distopia de Orwell à ficção. Bem interessante, né, galerinha? Essa proposta de intervenção dela. Então, reparem que não é muito difícil você elaborar um texto, desde que você expõe suas ideias de maneira clara, né, que o corretor possa entender que aquilo é uma verdade que você acredita e você defenda os seus argumentos. Beleza? Bom, espero ter ajudado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal aí. Preparem para a semana de revisão das redações, né? Das questões. Fiquem de olho aí. Boa sorte para vocês. Até a próxima. Beijos.